Eu vou usar a câmera no início só para me apresentar. E em seguida até libero o espaço da tela para a gente poder enxergar mais à vontade o conteúdo. Eu sou Juliano, o meu sobrenome é um pouquinho complicado, Juliano Statzlober. Sou diretor, um dos fundadores e diretor de desenvolvimento e tecnologia da Qualitor. A gente vai conversar hoje sobre o Qualitor com o WhatsApp, mas eu acho que vai ser interessante a gente falar. Eu quero falar um pouquinho, deixa eu ver, passar a tela aqui. Espera aí. A gente falar, eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente conhecer um pouquinho da plataforma em si, do WhatsApp, e como funciona essa questão da integração, seja com o Qualitor, que é o caso aqui, ou até com outras soluções que vocês, porventura, queiram pensar em integrar. Tá? Então, a gente vai explicar um pouquinho isso. Muita gente tem dúvida como funciona. Nós vamos falar da plataforma GupShup, que é a nossa plataforma de integração. Vocês vão conhecer também, vão saber o que é e como funciona. Eu vou mostrar como que se configura e como que funciona no Qualitor essa integração que a gente está liberando. A parte de custos que a própria Meta, né, o Facebook, acaba cobrando pelo uso em algumas situações, e a gente vai ver como que isso é cobrado. E para finalizar, para alguns que já conhecem, o Qualitor tem há bastante tempo um recurso chamado KeyChat, e aí a gente vai entender a relação que o KeyChat tem com isso tudo que a gente fez, para ver se eles são concorrentes ou complementares por diante. Então eu vou fechar a câmera aqui e vamos seguir com a tela limpa, tá, pessoal? Como eu falei, esse conteúdo está sendo gravado. Amanhã já vai ser disponibilizado para todos os inscritos. Podem repassar à vontade para quem mais se interessar. E o pessoal está me ajudando, o Eni e o Eduardo estão comigo, não fisicamente, em outra cidade, né? Mas eles estão à disposição para depois repassar as perguntas. Então, as dúvidas que vocês tiverem, podem colocar no chat do nosso encontro. No final, a gente vai responder. Caso não se tenha tempo para todas, a gente vai estar respondendo. Amanhã já começamos a responder, tá bem? Vou falar um pouquinho de WhatsApp, então, para começar. Eu acho que é meio chover no molhado, falar da utilidade, falar da importância do WhatsApp no nosso mercado, né? Eu separei aqui algumas das muitas informações sobre essa plataforma, sobre esse app, né? Eu acho que todo mundo sabe, mas não custa falar de novo, repetir. O WhatsApp é simplesmente o queridinho do Brasil, e mais do que o Brasil, só na Índia se usa mais o WhatsApp, sendo que lá o número de usuários absoluto é maior, mas em proporção à população não é tão grande quanto aqui no Brasil, né? Então eu separei algumas manchetes, assim, algumas informações de várias fontes, mas eu acho que é sempre importante a gente partir de um contexto, partir da mesma página, como se diz, né? Então, acho que não é novidade, o WhatsApp é o app mais usado na primeira tela do celular, isso em pesquisas e levantamentos, né? É o canal mais procurado para atendimento e, por exemplo, ali nessa informação, né, mais de 89% das pessoas utiliza o WhatsApp para conversar com empresas, então ele não é só usado para falar no grupo da família ou para falar com os amigos, né? No caso de chatbots também, ele é disparado o preferido. Então, isso só estou querendo comprovar por que a gente também na Qualitor está investindo com integrações e por que a gente está investindo nessa plataforma, né? Aqui nessa parte de baixo é interessante de uma outra fonte, né?
que os usuários cada vez querem resposta mais rápida, cada vez têm menos tolerância a esperar para serem atendidos, né? E, obviamente, todos nós, enquanto usuários, já tivemos frustrações com ligações telefônicas e esperar em URA, esperar na fila com a musiquinha para depois cair numa outra fila e cair numa outra, assim por diante, né? Então, eu acho que não há dúvida que o WhatsApp é o campeão de audiência e é a plataforma preferida de brasileiros, de indianos e de vários outros países, né? Então, acho que isso não é novidade para ninguém, mas mesmo assim, eu achei importante a gente falar disso, até para justificar por que a gente está investindo nessa plataforma e nessa integração. Bom, o que é esse investimento que eu falei? A gente está liberando um recurso novo no Qualitor, que são notificações e chat com solicitantes, obviamente via WhatsApp. Então, eu vou falar um pouquinho disso. O que são as notificações? Quem já usa Qualitor e quem conhece o produto sabe que a mensageria hoje nós temos configurações lá nas categorias para enviar avisos por e-mail. Então, por exemplo, quando um chamado é aberto, quando alguma coisa é registrada, quando o chamado é encerrado, e tem dezenas de eventos lá que fazem com que o Qualitor mande e-mail para avisar os usuários e com isso fazer o engajamento, né? Com o recurso novo, aonde se tem envio de mensageria, vai poder se fazer envio de mensagens via WhatsApp. Em quais situações? Em todas as situações que envolver conversa com solicitantes. Esse recurso relaciona-se sempre com solicitantes dos chamados. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é tornar possível enviar notificações para os solicitantes sobre os eventos de chamados que são configurados na mensageria. Outra coisa que a gente está liberando é o envio das soluções com feedback. Esse é um recurso que o Qualitor tem há um certo tempo e talvez não seja tão conhecido, que eu explico. Quando se tem um chamado aberto, vamos supor, se eu abrir um chamado para uma central de atendimento, para uma central de shared service, para o suporte, eu relatei uma necessidade, eu fiz uma requisição, ou eu tenho um problema e registrei um incidente. E pode ser que seja um chamado genérico. Mas, enfim, eu preciso que façam alguma coisa por mim. O Qualitor hoje já tem uma função onde o atendente pode ir lá, registrar uma solução, e essa solução ser encaminhada para o solicitante. E o que o solicitante faz? O que eu, como alguém que uma coisa faço? Eu digo, eu vou lá nesse chamado, nessa requisição, e eu digo se aquela solução resolveu o meu problema ou não resolveu. Isso é um recurso que o Qualitor já tem, e é muito bacana porque é um feedback instantâneo, e lá no chamado, inclusive, fica um íconezinho aparecendo assim, que é tipo um like, assim, um positivo ou um negativo. Então, isso é muito bacana, porque é uma interação de engajamento e o atendente consegue saber a assertividade, a eficácia que o atendimento teve e por aí afora. Hoje, isso está disponível no portal de solicitante, então o solicitante tem que ir lá, tem que dar login, ele vê lá que tem uma solução e ele vai lá e avalia. Com essa nova funcionalidade que a gente está liberando, vai ir uma mensagem para o WhatsApp do solicitante e vai funcionar da mesma forma. Aqui está a solução que o fulano resolveu, é isso, 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 e aí aparecem uns botõezinhos no WhatsApp para o usuário dizer, para o solicitante dizer se aquilo resolveu ou não. E da mesma forma, vai ser atualizado lá no chamado, vai aparecer para o atendente o positivo, o negativo e assim por diante. Então, é uma forma de tornar esse feedback mais
mais coletável, digamos assim, de fazer com que seja mais fácil para o solicitante participar com o seu feedback. E o terceiro ponto, que é uma dor que a gente tem ouvido de várias empresas, várias pessoas que são responsáveis por atendimento, que é o seguinte cenário. Agora eu vou colocar o boné de atendente, tá? Eu vou atender um chamado, vou atender um incidente, uma requisição, e com aquilo que o solicitante escreveu, com aquilo que ele me proveu de informações, eu não consigo resolver o problema dele, faltaram informações. Eu acho que isso é bem comum e todo mundo envolvido com atendimento deve saber do que eu estou falando. E às vezes a gente precisa fazer o quê? Mandar um e-mail para o solicitante dizendo, olha, eu preciso mais dessa informação, eu não entendi, eu preciso um esclarecimento, ou então ligar para a pessoa. E o que a gente está fazendo aqui é possibilitar com que, lá a partir do chamado, o atendente consiga iniciar uma sessão de chat com o solicitante no chamado, no Qualitor, na sua interface de atendente, e no outro lado, o solicitante vai estar conversando via WhatsApp. A gente acredita que esse recurso seja bastante útil também para agilizar os atendimentos, porque teoricamente, como o WhatsApp ele é onipresente na vida dos brasileiros, aumenta a o solicitante já dá as respostas que a gente precisa para fazer com que o atendimento siga adequadamente, né? Então, basicamente, a gente está liberando 3 conjuntos de novidades. A mensageria, o envio das soluções com feedback e o chat dos atendentes com solicitantes, tá? Sempre, pessoal, eu vou falar, agora na sequência a gente vai falar mais sobre o WhatsApp em si, né? Sobre as regras de uso que o Facebook ou a Meta determina. Eu já vou citar agora e vou repetir depois algumas vezes, tá, pessoal? Sempre que a gente fala em integrar qualquer coisa com o WhatsApp, tá? É necessário ter o consentimento dos solicitantes. É necessário que um solicitante sempre converse com o número que a gente designar, que ele inicie a conversa e que ele, digamos assim, aceite que aquilo vai ser usado para essa finalidade, tá, pessoal? Então, eu vou falar mais nisso, mas aqui eu já estou apresentando o assunto, tá? Isso quer dizer o quê? Envios em massa de mensagens por WhatsApp, como mala direta, ou então, eles chamam bulk envio em massa mesmo, assim, sem que um solicitante tenha iniciado um contato, é proibido, é contra as normas do Facebook, da Meta, e eles bloqueiam, eles dizem que eles podem bloquear o número, tá? Eu falei para vocês da Índia, né, que é um dos grandes usuários. Eu vi uma notícia que na Índia mais de 2 milhões de números foram bloqueados por causa dessa prática, tá? A gente já vai falar mais sobre isso, como funciona, tá bem? Então vamos lá. Para utilizar essa integração esse novo recurso do Qualitor, isso tá sendo disponibilizado na versão 8.20, numa atualização do 8.20, atualização normal. É necessário, obviamente, né, ter um número de WhatsApp. Ah, mas que número é esse? Como é que eu faço? Eu pego o meu WhatsApp? Como é que é? Já vou explicar, tá? Templates aprovados pela Meta. Quando eu falar Meta, pessoal, é Facebook, né? Que agora chama-se Meta, mas Meta, enfim, né? O que é template aprovado? Toda mensagem que for enviada depois de 24 horas, 24 horas depois da última interação do usuário, ela é uma mensagem especial, assim, é uma mensagem que o Facebook, que o WhatsApp considera de risco. Então, eu não posso enviar qualquer coisa. Eu só posso enviar algo que tenha sido pré-aprovado. Por isso que existe um template, tá? A gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso. Então, basta, por enquanto, a gente saber que nós precisamos ter um número WhatsApp, óbvio, né? Porque o que é esse número WhatsApp? É o número com o qual o solicitante vai falar.
Esse número vai estar ligado com o nosso Qualitor, com o Qualitor de vocês, e a partir daí começa a conversa. E por que nós precisamos de template, gente? Porque um usuário, digamos assim, falou com o número para fazer sign-up, e suponhamos que daqui a 4 dias o solicitante vai falar com ele, pelo chat do chamado, e consequentemente, pelo WhatsApp. Essa mensagem ocorrerá, essa conversa vai ocorrer mais de 24 horas depois do último contato. Então, a gente precisa ter um template. A gente não pode enviar qualquer tipo de mensagem, tá? Bom, toda integração de WhatsApp, ela é feita por um negócio chamado WhatsApp Business API, tá? Até por curiosidade, eu peço que vocês olhem para o final do slide, ali em laranja, onde eu coloquei uma observação. Diferente de WhatsApp Business, isso é uma confusão recorrente, tá, pessoal? Então, eu resolvi colocar aqui para explicar. O WhatsApp Business é um recurso que existe no WhatsApp, que ele é feito para que pequenas empresas, pequenos negócios, possam ter algumas pessoas respondendo por um único número. Mas é simplesmente assim, tipo um WhatsApp desktop, digamos assim, onde 3 pessoas, acho que até hoje o máximo é 3, se eu não me engano, possam estar respondendo aos usuários que entram em contato com aquele pequeno negócio, tá? E, inclusive, o WhatsApp agora vai lançar uma assinatura para isso, para poder ter mais usuários atendentes, digamos assim. Então, muitas vezes, alguns clientes já nos perguntaram, mas eu tenho o WhatsApp Business, serve? Não tem nada a ver, gente, WhatsApp Business com WhatsApp Business API, tá? Eu acho que é importante só fazer essa distinção. Então, nós aqui estamos falando de WhatsApp Business API, que é a plataforma oficial do Facebook, da Meta para integrações. Ela é considerada a API oficial, tá? E o Facebook, a Meta, cobram por uso. Vocês vão entender que tipo de cobrança e como é que funciona. É importante, pessoal, aqui ressaltar, todos vocês já devem ter visto, tem muitas soluções hoje milagrosas. Às vezes nos perguntam, mas como que tal solução faz isso? A gente vê seguido propaganda de soluções que fazem envio em massa, que fazem, que têm práticas que não vão de encontro às políticas. Elas não usam a API oficial, e isso é feito por robôs, é feito por métodos não reconhecidos pelo Facebook e estão passíveis de serem bloqueados, como eu falei para vocês que aconteceu na Índia, tá? Bom, se vocês querem, então, usar o WhatsApp Business API, tem 2 maneiras de fazer isso. Está liberado para clientes, né, usuários, empresas, fazerem diretamente com a Meta, com o Facebook, ou fazer via um parceiro de integração, tá? Se for fazer com a Meta, com o Facebook, isso tem que ser para uso próprio. O que eu quero dizer com isso? A Qualitor, por exemplo, não pode usar a integração, o gateway da Meta, porque nós temos soluções, mas que não são para o nosso uso, são para os nossos clientes. Então, vocês, clientes, se quiserem, podem, né, fazer o acesso diretamente com a Meta. O que isso tem de detalhe, tá? Ou isso é instalado num servidor, e aí requer infraestrutura, porque o servidor para instalar isso, ele já é pré-configurado com Docker, né? E aí o ônus é ter que fazer instalação e manutenção desse servidor e desse gateway, além de ter o custo do servidor. Recentemente, o Facebook e a Meta liberaram uma versão cloud do servidor deles, tá? Porém, continua sendo meio chato, assim, eu confesso, um pouco complicado fazer o setup dessa plataforma. Tem que criar um aplicativo de Facebook, tem que fazer uma integração
com webhook, ele é bem chato de fazer, assim, é bem complicado, tá? Tem que configurar os templates, é possível, sim, tá? Mas eu vou explicar para vocês que no caso via partner, que é como o nome diz, né? Usar um parceiro de integração, existem algumas vantagens, que é ter o servidor pronto para usar e o pagamento para o parceiro é por utilização, e vocês vão ver que é muito interessante esse custo. Então, eu diria que dá para afirmar que quase não vale a pena usar diretamente pelo ônus, pelo overhead de manutenção e de controle, tá? Mas, enfim, é importante frisar que existem essas duas maneiras, tá, pessoal? Aqui à direita tem um diagrama que eu coloquei, mas isso a gente não precisa se preocupar, é só para deixar assim citado, né, que tudo isso que a gente está vendo nesse diagrama vai estar dentro desse Docker que o Facebook libera para a gente rodar num servidor, por exemplo, na Amazon ou no Google, ou num servidor on-premise de vocês. E se for via partner, isso aqui tudo se abstrai, porque é o parceiro de integração que acaba resolvendo esses problemas para a gente, tá? O que é importante daqui tudo? Saber que tem essas duas formas de usar e que sempre que vocês lerem que existe integração de qualquer software, de qualquer solução com WhatsApp, é via WhatsApp Business API. Okay? Bom, um conceito importante que começou a valer esse ano, no final de fevereiro, é o conceito de sessão de 24 horas. Eu vou explicar o que é essa sessão para vocês entenderem como que o Facebook cobra, tá? Como que a Meta cobra. A janela de 24 horas, ela é medida após a última interação do usuário. Então, por exemplo, eu sou um solicitante, eu mandei o oi para o número. Oi, eu preciso de ajuda. Aí alguém no outro lado disse, ok, em que posso ajudar? Aí eu digo, eu estou com... Aí me responderam, ok, eu vou verificar. A partir do momento que eu mandei a última mensagem, eu, usuário, mandei a última mensagem, começa a contar 24 horas, tá? Então, são sessões de 24 horas que, digamos assim, são usadas para contar na cobrança, tá? Aí, mais um detalhe aqui. Qualquer sessão que a empresa iniciar fora da janela de 24 horas, requer aquele template que eu falei para vocês. Eu sei que isso aqui parece confuso, todo mundo reclamou quando o WhatsApp implantou esse método, mas acho que para a gente simplificar, vamos pensar assim. A última mensagem que o usuário enviou por número, contou 24 horas, certo? Depois dessas 24 horas, a mensagem que a empresa mandar é uma mensagem, digamos assim, que a empresa iniciou, digamos assim, por conta própria. Por quê? Porque foi depois de 24 horas. E aqui eu mostro para vocês os custos, tá, pessoal? Esses custos aqui são da Meta, são o Facebook que cobra isso, tá, pessoal? 3 centavos de dólar por sessão iniciada pelo usuário, 5 centavos de dólar por sessão iniciada pela empresa, sendo que 1.000 sessões por mês são gratuitas, tá? E outro detalhe é que eles isentam qualquer sessão que seja iniciada lá numa página do Facebook, naquele botão assim que a gente pode configurar botões. Se tiver um botão que inicia um WhatsApp, eles não cobram. Ou em botões de Instagram e WhatsApp, daqueles botõezinhos que acionam o WhatsApp, também eles não cobram, tá? Importante, gente, é só deixar claro que esses 3 centavos e esses 5 centavos têm que ser pagos independente de a gente usar um parceiro ou de a gente usar um servidor do próprio Facebook. Isso aqui é a nova política que eles têm de cobrança, tá? Eu ressalto mais uma vez que sempre o contato tem que começar pelo usuário, isso é obrigatório, tá? E depois, quando vocês receberem a gravação, eu deixei aqui o link aqui no final da página que tem a página oficial do Facebook que explica
essa questão de preço. Eu quero apostar que tem muita gente com dúvida sobre esse negócio de sessão, tá? Porque é confuso mesmo. E a gente pode depois, vocês podem fazer contato ou deixar no chat qualquer dúvida, a gente vai procurar explicar da melhor maneira possível, tá? Bom, nós na Qualitor escolhemos, nós temos 2 parceiros de integração com o WhatsApp, a GupShup, que é essa que eu vou falar para vocês, e a Twilio. Nesse conjunto de recursos que eu estou falando hoje, a gente privilegiou, a gente priorizou a GupShup, tá? GupShup é uma empresa indiana, acabou recentemente de se tornar um unicórnio. Eles tiveram agora recentemente uma avaliação de mais de $1 bilhão, $1 bilhão. Estarem na Índia, principalmente esse deve ser o fator, eles têm um custo bem competitivo e tem sido bem estável, eles são bastante conceituados junto ao Facebook, ao WhatsApp. Então, o que é o ABA, né? O WhatsApp Business API Partner, eles são oficiais, eles são parceiros oficiais do WhatsApp. Eles são uma plataforma de integração com excelente custo-benefício pela simplificação do processo. Eles permitem, como eu falei antes, ele é um paga por uso, em vez de eu ter de me preocupar com um servidor para hospedar a integração com o Facebook direto, ou mesmo eu ter que me preocupar em fazer toda aquela gestão que é um pouquinho complicada, a gente simplesmente paga 1 milésimo de centavo de dólar por mensagem. Tá? É 0, não é, se fosse um centavo, seria 0,01. Então, olha o detalhe, gente. $1, $1 paga 1.000 mensagens, tá? É 1 centavo de dólar, sendo que tem um cap aqui de $75 num número. Então, não vai passar de $75 por mês para ter um número de WhatsApp, uma integração com o WhatsApp com essa plataforma aqui que a gente priorizou. A integração com o Qualito está disponível, então, via GupShup. Nós temos parceria, nós somos parceiros. Para quem quiser conhecer mais, está aqui o site, é gupshup.io. Bem? Bom, o que precisa ser feito na GupShup, na plataforma, né? Digamos assim, legal, eu quero usar agora esse negócio aí. Tem que se ativar o número de WhatsApp. Por incrível que pareça, aqui pode parecer paradoxal, tá? O número de WhatsApp pode ser ativado em celular ou número fixo, tá, pessoal? Pode parecer estranho como é que se ativa um WhatsApp no número fixo. Todos nós, né? Todos nós brasileiros já instalamos o WhatsApp no nosso telefone, né? Quando a gente instala o WhatsApp normal, aquele nosso dos mortais, né? A gente recebe ali um código via SMS para confirmar e para entrar, para configurar a aplicação, certo? E aí, como é que funciona no fixo? Como é que a gente é um código? É feita uma ligação, tá? A gente recebe uma ligação de um robô que fala o código, é em inglês, mas é super fácil assim de entender, e aquele código que a gente usa para seguir a configuração. Então, pode ser um número de celular ou pode ser fixo, tá? O requisito, tá, gente, é que seja um número que a gente chama virgem. O chip, né, o número do celular não pode ter um WhatsApp ativo e, obviamente, o número fixo também não. Aí, algumas vezes já nos perguntaram, mas eu posso colocar o meu número do saque? Pode, desde que tenha alguém que, na hora que for feita a ativação, consiga atender uma ligação e pegar o código, né? Então, às vezes, se for uma central de atendimento que tem distribuição, talvez fique difícil eu conseguir capturar isso, mas é só uma questão de conseguir receber uma ligação e pegar o código. Ou pegar um chip de telefone ou um número que não tem um WhatsApp ativo. Tá? Então, existe uma configuração que se faz ali para ativar esse número, tá?
Tem o webhook para configurar. O webhook é um apontamento que a gente faz da plataforma de volta para o Qualitor, que vai ser integrado, porque é óbvio, né? A gente vai mandar uma mensagem lá para o WhatsApp, em outras palavras, né? E como que essa mensagem vai chegar no nosso Qualitor, no meu Qualitor, no Qualitor do João, do Pedro, da Maria ou da Ana? Via esse webhook. Esse webhook é um apontamento que a gente faz para cair lá no Qualitor de vocês. Depois precisa dos templates, eu já expliquei, que é um requerimento do WhatsApp, para aquelas mensagens que são enviadas fora da janela, né? E precisa também, dentro dessa gestão, pagar a plataforma, né? Tem que fazer o pagamento. E então, o que é esse pagamento? Daquele 1/1000 de dólar por mensagem. E outra vantagem também, gente, o GupShup acaba repassando, o GupShup acaba repassando pro Facebook esse valor que é devido para ele. Então a gente paga uma vez só para o GupShup e resolve digamos assim, resolve a conta do GupShup e resolve a conta do Facebook. Tá? Bom, vamos ver como é que a gente faz a configuração e utiliza, como é que se usa isso no Qualitor agora. A gente já viu como que se integra, a gente já viu que havia plataforma, então vou mostrar para vocês como que se faz, tá? A gente procura lá no painel de configuração do Qualitor, se a gente pesquisar o WhatsApp, vai aparecer as conexões WhatsApp já estavam disponíveis para o QChat, e a partir de agora tem uma nova opçãozinha que é notificações, que eu acho que, eu não sei se aparece o meu mouse aqui, é nessa caixinha aqui de tipo de uso. A gente vai configurar os templates que serão usados, esses templates vão vir lá do GupShup, e o texto que a gente quer que apareça lá para o usuário, para o sign-up e para o sign-out, tá? Então, são configurações direto dentro do Qualitor que a gente passa a fazer, tá? Configura-se a conexão, tá? No caso da mensageria, quando tiver essa conexão configurada, a gente vai ver essas opções aqui dessa caixinha de WhatsApp aparecendo. E essa caixinha vai aparecer em todos os gatilhos que se relacionam com o solicitante, tá? Então, configurei a conexão, posso configurar a mensageria como vocês já fazem com e-mail, basta escolher a caixinha de WhatsApp. Quando tiver essa opção de WhatsApp, a gente vai ter a chance de colocar uma mensagem, o texto da mensagem aqui que vai ser enviado, tá? É similar à configuração que já existe e tudo que a gente colocar aqui vai substituir uma chave que a gente vai ter feito de configuração lá no GupShup. Aqui tem uma jogada legal que a gente fez, tá, pessoal? Como o template é pré-aprovado, tem que ser aprovado, o WhatsApp exige que seja exatamente igual. Se tiver uma vírgula a mais, não funcionaria. Se tiver um ponto a menos, não funcionaria. Então, a gente consegue aprovar um template padrão lá e pegar esse conteúdo e substituir para vocês por essa chave aqui. E para não ficar confuso, ou talvez vai ficar confuso, funciona assim, ó. Essa tela cinza é a configuração que a gente fez lá no GupShup, que vai para o Facebook, tá, pessoal? Então, tem um título, tem uma informação, e lá no template a gente coloca em algum lugar chave, 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 chave. E é isso aqui que a gente substitui pelo que a gente configurar no Qualitor, tá? Então, a gente conseguiu tornar um negócio assim, o mais automatizado possível. Por quê? Aqui teve que ser configurado o template, lá no GupShup, e tudo que vocês colocarem no Qualitor, ele automaticamente, a gente fez um jeito dele se virar, substituir. Aqui na parte de baixo tá uma mensagem de WhatsApp, ó. Notificação Qualitor, informações sobre atendimento, tá? O que foi colocado no template, ó. E tudo isso aqui, ó, um acompanhamento foi registrado no chamado, é o que foi configurado aqui no Qualitor, ó. Data, previsão e solução registrada, tá aqui, ó. Então,
É esse triângulo aqui que a gente consegue amarrar, a gente conseguiu amarrar de um jeito bem, bem funcional, vamos dizer assim. Porque fazer isso tudo à mão, fazer isso tudo fora dessa plataforma ficaria bem mais complicado, tá? Podem acreditar. Bom, eu disse para vocês que um usuário sempre tem que dar consentimento, né? Então, a gente procurou fazer de um jeito, pelo menos assim, nós acreditamos que seja simples, tá? Olha como que legal, gente. Aqui à direita, na imagem menor, é o menu do portal de solicitantes e passa a ter uma nova opção notificações WhatsApp. Quando o solicitante clicar aqui, abre essa janela com o QR Code. Eu aponto meu celular, a câmera, ele vai abrir o WhatsApp e vai fazer meu sign-up. Simples assim, tá, pessoal? É quase não, é como vocês fazem hoje, se vocês querem usar o WhatsApp lá no desktop de vocês, tá? Bom, se já estiver, se eu já tiver feito sign-up, como é que eu saio? Ou eu envio uma mensagem com o jogo da velha stop, tá? Ou se eu acessar o mesmo menu, ele vai dizer isso, ó, você está inscrito para receber notificações, para cancelar sua inscrição, clique abaixo, aí o usuário cancela aqui. Então, isso é uma regra importante de ética, de boas práticas e até pela LGPD, né, pessoal? O usuário tem que poder sair desse negócio, ele tem que ter um opt-out. Então, a gente está dando essa possibilidade. Ele simplesmente envia um stop, lá um jogo da velha stop, ou ele vai no menu que ele usou para entrar e ele sai, tá? Tem essas bem otimizado para fazer sign-up e para fazer sign-out, tá? Bom, esse número, tá? Ele, aqui eu queria explicar para vocês um negócio que acho que é bacana, tá? Esse número que a gente disponibilizar, ele vai ficar exclusivo para isso, ele vai ficar exclusivo para que o usuário receba as mensagerias, tá? Para que o usuário receba as soluções, ou para quando o atendente iniciar uma conversa e falar com o solicitante. O solicitante não consegue usar esse número para acessar o suporte direto ou para acessar o saque direto. E se ele tentar mandar uma mensagem para esse número, vai aparecer isso que está na tela aí, ó. Tá aparecendo para vocês. Esse número é exclusivo para receber notificações, deseja continuar recebendo ou quer parar de receber. Aqui também, aliás, é uma opção de fazer sign-out, tá? Então, essa é a diferença. Porque o que acaba acontecendo na prática, gente? Muitas vezes o atendente de suporte ou do saque acaba falando com o cliente por WhatsApp, informal, digamos assim, direto pelo celular particular ou não usando os mecanismos oficiais, acaba usando para agilizar, e a partir daí deixou a conexão estabelecida. A partir daí a tendência é o solicitante não abrir mais chamada e chamar direto pelo WhatsApp, né? Acho que faz sentido e eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Dessa forma aqui, não funciona, porque se eu tentar mandar para o número, aparece isso que está na tela aí, fica bloqueado. Tá? O envio de solução, a única diferença é que aparece, digamos que o solicitante desse chamado, se ele tiver feito sign-up, vai aparecer essa nova caixinha aqui, que é para notificar via WhatsApp, que basta que o atendente marque e a solução vai ser enviada para o solicitante, tá? E aqui está um exemplo de como é que seria isso, ó. A solução foi informando que o processo está sendo agilizado, esperamos que em breve ter uma posição. Isso aqui foi uma solução que o atendente escreveu. E aí o solicitante vai clicar lá no seu WhatsApp, ele vai clicar se resolveu ou não resolveu. E lá na grid do chamado vai ficar aquele sinalzinho lá negativo ou positivo. Tá? O chat de atendente é para, como eu falei, né, para agilizar a comunicação. Tá? Ele também só vai aparecer nos chamados cujo solicitante tiver feito sign-up.
E lá, à direita, onde vocês têm o Canvas, aqueles ícones de Canvas, aparece um íconezinho aqui, como esse aqui, de WhatsApp. Quando eu clicar, abre uma janela, essa janela aqui é no chamado, tá? Na tela do atendente. Ele começa a conversar, então, com o solicitante via WhatsApp, e quando ele encerrar atendimento, então, passa a bloquear e não tem mais canal aberto entre o atendente e o solicitante, tá? Então, ele é um canal direto, mas ele é temporário. Esse que é o ponto que eu acho importante ressaltar. Tá bem? Bom, o encerramento, então, como eu citei, ele corta o canal fica fechado. Então, a vantagem, de novo, desse recurso é que a conversa só ocorre quando o atendente quiser ou quando o atendente deixar. Bem? Bom, a gente já falou dos custos, então vamos revisar, né? Como que isso é cobrado e como que se ativa. A sessão de 24 horas tem um custo para a sessão iniciada por usuários, 3 centavos. A sessão iniciada pela empresa é 5 centavos de dólar. Isso aqui vai para o Facebook. E no caso da GupShup é um milésimo por mensagem, sendo que o máximo é 75, tá? Outra vantagem do GupShup, eu acabei não falando antes, outros provedores de fora, como a Twilio, é preciso pagar com cartão de crédito, né? Deixar um número de cartão lá registrado e ele vai fazendo uma carga automática. Nem sempre as empresas gostam disso e tem o problema também de fazer o controle desse cartão. Então, no caso da GupShup, inclusive, aceita pagamento em Pix. E a vantagem também é que assim que o pagamento é feito, em poucos minutos o crédito já tá liberado também. Tá? Porque é um pré-pago, né? Faz o pagamento, ele dá o crédito de X mil mensagens. E aí vai decrementando. E na prática, aconteceu já com clientes nossos. O saldo acaba antes de acabar o mês e aí precisa fazer um top-up ali, precisa botar crédito e com o Pix é instantâneo, né? Se libera praticamente na hora. Tá? Então, esse é o conjunto de custos digamos assim, da infraestrutura, né? Seja do Facebook ou seja da GupShup, tá? Para ativar, tem alguns requisitos, é óbvio, né? Esse aqui é um ponto importante, pessoal. Facebook Business Account verificada. A empresa de vocês geralmente tem página de Facebook, né? Então, é preciso ter uma conta de negócio verificada. E embora a gente já teve casos em que as empresas, digamos, reclamaram disso, né? Acharam ruim, e eu vou dizer que isso é muito bom, gente. Isso impede que qualquer um registre uma página de Facebook ou um número de WhatsApp em nome da empresa que não é dela, uma ativação indevida, né? E essa ativação requer uma certa burocracia, para dizer a verdade, tá? Tem que ser mandado, a gente tem que conseguir comprovar que a gente é aquela empresa, digamos assim. Então eles pedem um comprovante de endereço, um contrato social, alguma coisa, e uma pessoa que possa estar assinando pela empresa, né? Precisa provar para o Facebook que, digamos assim, que a Acme, que está pedindo para usar o nome Acme, é a Acme mesmo, tá? Então, isso é uma garantia, na verdade, e sem isso não se consegue ativar um número de WhatsApp Business API, tá? Uma conta GupShup, né? Um número que pode ser celular ou linha fixas, desde que não tenha um WhatsApp ativado. A gente não está intermediando, então o cliente faz digamos assim, a contratação da conta GupShup e paga diretamente, até para não ter um acréscimo de custo de repasse, né? E aí, caso seja de desejo de nossos clientes, né? A central de serviços Qualito pode fazer toda essa gestão, tá? Pode fazer a ativação do número, a configuração dos templates e fazer todo esse controle.
embora ele seja simples, tem que ser feito. E a gente tem know-how e pode ajudar nisso, tá? Então, se alguém tiver interesse, o nosso pessoal de negócios e de Customer Success pode estar também orientando sobre isso, tá? Então, esses são os requisitos para fazer a ativação, tá? E antes de encerrar, eu quis deixar claro, porque internamente, quando a gente começou a divulgar o recurso, surgiu essa dúvida, né? Tá, mas e o QChat? Isso aqui, o QChat continua existindo, o QChat não vai mais existir, qual é a diferença, tá? A diferença é que o QChat, ele, óbvio que continua existindo e ele é para atendimento receptivo. Aí que está a grande diferença. Imaginem que o QChat é como se fosse a central telefônica, para onde se liga. Tá? Então, mesmo com WhatsApp ou com chat de texto, é um número para onde as pessoas mandam mensagem para pedir atendimento. Então, é receptivo. No caso do que a gente acabou de falar, é ativo. Nós vamos mandar coisas para os solicitantes e o atendente vai iniciar uma sessão de chat com o solicitante. Então, aquele caso é ativo e esse caso do QChat é receptivo. E o QChat faz a distribuição nas filas de atendimento, né? E ainda, para usar o QChat, precisa de um servidor QChat, que pode ser um que a gente disponibiliza na nuvem ou instalado na empresa de vocês, né? E, no caso de WhatsApp, tem que ser outro número. Tem que ser outro número WhatsApp. Por quê? A gente não consegue misturar sessões de duas finalidades no mesmo número. Porque imagina que eu estou pedindo um atendimento no QChat, estou aguardando na fila e vai vir uma notificação no meio, ou então um atendente vai entrar no meio para tentar falar comigo. Então, são coisas separadas, são números e mundos separados. Tá bem? Assim, em poucas palavras e resumidamente, o conteúdo que eu tinha para apresentar era esse. Eni, dúvidas, Edu? Como é que a gente está aí? Alguma Oi, coisa que... Juliano, tudo bem? Tudo Temos bem. algumas perguntas aqui no chat. Eu vou Vamos começar lá? com a pergunta do Nelson Endrigo. Ele perguntou aqui: boa tarde, eu posso reabrir o chamado pelo WhatsApp? Ainda não. Por enquanto, as funções que nós liberamos são essas, mas se eu fosse reabrir pelo WhatsApp, a gente tem que pensar assim, a gente não tem uma interface, a gente não tem uma grid, né? A gente, como usuário, teria que informar o número, né? Então, a gente tem que pensar em alguma coisa assim. Digamos que ele tivesse que acessar alguma função para agir com chamados, a gente perguntaria qual é o número e o usuário teria que saber o número. Seria dessa forma, talvez. Mas hoje a gente não tem. A pergunta então aqui da Camila Capitani. O chamado via WhatsApp conta com SLA ou fila de atendimento? É que o chamado não é via WhatsApp, né? O WhatsApp é só um meio de informar sobre o chamado. Eu não sei se a dúvida foi se ele avisa sobre os atrasos de SLA, alguma coisa assim. Sim, ele avisa. Mas ele é um chamado normal como qualquer outro. Todas as regras de SLA, tudo é igual. A diferença só é que ocorrem notificações e que ocorre a conversa do atendente com o solicitante, mas todo o restante é exatamente igual de qualquer chamado. Aqui mais uma pergunta agora do Rodrigo Pavão. Suporte áudio para solicitantes? Ainda não, tá planejado. A gente poder, no feedback, talvez, né, ou na interação, ter algum tipo de captura do áudio. Pensando assim, ó, o mais adequado até seria ter uma possibilidade no futuro de abrir chamado, né? Então, digamos assim, eu poder mandar um WhatsApp para um número e ele dizer assim, o que você quer fazer? Quero abrir um chamado. Aí ele diz assim, tá, manda o áudio aí do que tu precisa, por exemplo. Né? Isso eu vejo uma possibilidade, mas na notificação, não tem hoje, e na conversa também não. Pergunta agora aqui do Gilson da Silva Alves. Esse custo máximo do GupShup de $75 mês é independente da quantidade de usuários? Sim, porque a cobrança não é por usuário, é por sessão.
Então, a cobrança é assim, sessão, né? Mensagem, no caso do GupShop, né? Então, as mensagens não são contadas por usuário. A mensagem, se um usuário mandar 100 mensagens ou 100 usuários mandarem uma mensagem, não muda nada, é por mensagem. E esse cap, esse topo de 75 é por número de WhatsApp ativado. Perfeito. Pergunta aqui do Washington Correia. Caso seja necessário mudar o número, como seria feito? Mudar o número do atendimento. Tem que cadastrar um novo número. E aí no Qualitor, configurar a conexão do Qualitor para apontar para o novo número. Então não é que muda, a gente ativa um novo número e conecta o Qualitor nesse novo número. Mais uma pergunta aqui do Washington. Consigo fazer sign-out do demandante que não conseguir, tipo, forçar a saída dele? Fazer o sign out. Tipo assim, eu imagino que a pergunta seja forçar, né? Tipo, eu não quero mais aquele usuário, eu quero tirar ele, né? Não, hoje só o sign out é por iniciativa do solicitante. Até depois, se quiser deixar descrito melhor qual é a necessidade, eu imaginei assim um usuário que sai da empresa. Estou pensando que talvez seja isso, né? Para o administrador forçar o sign out dele. Eu imagino que seja isso. Até se puder botar no chat para gente. Mas hoje ainda não liberamos esse recurso. Ótimo. Mais uma pergunta aqui do Nelson Endrigo. O histórico das conversas entre o atendente e o solicitante fica salvo em algum campo no chamado? Hoje não, a gente não colocou. Mais uma pergunta aqui então do Jorge Branco. O custo do GupShop mais... Um minutinho que subiu aqui a pergunta. O custo é o GupShop mais 0,03005 centavos da meta? Isso mesmo. Um milésimo por mensagem, e aí que veio um cálculo assim meio. Vamos pegar o caso assim, que eu mandei uma mensagem. Não, é que. Eu fiz sign up, eu mandei uma mensagem, né? Se eu mandei uma mensagem para fazer o sign up, foi uma sessão, uma sessão iniciada por usuário, né? 30 centavos. Aí o GupShop me retornou ali, alguma coisa, deu um milésimo, tá? Aí, se no outro dia, se dentro dessas 24 horas eu receber mensagens de notificação, só paga 1 centavo, porque está dentro das 24 horas, entendeu? É essa que é a lógica que às vezes gera confusão. Toda a cobrança vai acontecer, no caso do Facebook, a cada 24 horas, quando passarem 24 horas. E a quantidade de mensagem dentro das 24 horas é só o milésimo do GupShop. Mais uma pergunta aqui do Gilson da Silva. Em resumo, os custos envolvidos são apenas do GupShop e do QChat? Não, do GupShop e da Meta. Pro Qualitor não tem custo nenhum nesse módulo, tá? O custo é do GupShop de 1 milésimo de centavo e da Meta desse custo de 5 centavos ou 3 centavos, se é iniciada pela empresa ou iniciada pelo usuário. Mais uma pergunta aqui agora do Anderson Araújo. O atendimento pelo WhatsApp fica registrado no histórico do chamado? E o tempo deste atendimento pelo WhatsApp é contado no SLA do chamado? Ficar registrado, acho que foi a mesma pergunta que a anterior, né? A gente ainda não está registrando. E o tempo do SLA, se fica registrado, ele não influi no tempo do SLA, né? Eu não sei se a pergunta foi quanto ao feedback, então talvez. Porque o feedback de resolveu ou não resolveu, ele pega ali no tempo de solução, porque o resolvido é o tempo de solução. Mas assim, o SLA do chamado aberto não muda, porque precisa que o atendente feche o chamado como hoje. Por isso, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Se não foi isso, pode deixar para a gente no chat que depois a gente responde. Temos mais duas perguntas aqui. A pergunta do Weber de Oliveira. Quanto a Qualitor, precisamos de uma licença específica para obter o WhatsApp? Não, da parte do Qualitor, nada. Isso a gente está liberando intrínseco no produto. Tá? E aqui a última pergunta agora do Samuel Drum.
Conseguimos tirar uma relação de qual meio de interação temos mais retorno do usuário? Exemplo, no mês de agosto, os atendimentos com maior retorno foram via WhatsApp? É que não é. Deixa eu ver como é que seria isso. Talvez o que ele está pedindo seja para ter um relatório que mostre quantos diálogos tenham sido feitos, quantas vezes o atendente chamou o solicitante. Será que é isso? Entendi também assim. Tá. Não, a gente não tem esse relatório, mas até seria bom deixar depois confirmado ali no chat se era isso mesmo. Número de sessões de chat iniciadas pelo atendente. Pelo que eu entendi, assim, né, essa é uma das sugestões muito interessantes. E a outra que veio de 2 pessoas, né, para que esse diálogo fique no histórico do chamado, né. E aqui a última pergunta agora do Jorge Branco. Podemos ter vários atendentes com um único número de WhatsApp? Sim, é o único número. Pensa assim, ó, digamos que seja o número 5555555, tá? Esse é o número de watts que a gente configurou no GupShup e integrou no Qualitor, tá? Cada atendente vai entrar num chamado de um solicitante diferente e vai estar falando com o solicitante sempre via esse mesmo número. E sempre as notificações vão sair desse mesmo número. Então, realmente é o mesmo número. Assim como no caso do QChat. Se a gente configurar o WhatsApp lá no QChat, é um número só com que todo mundo fala para receber suporte e o atendimento é distribuído e as pessoas, cada agente de atendimento vai estar falando com o seu solicitante, mas sempre pelo mesmo número. A única questão é que se quiser usar notificações e QChat, tem que ser um número para cada um. Agora, para ter várias notificações e vários agentes atendentes falando com o solicitante é um número só, e para toda a central de atendimento de QChat é um número só. Chegando mais algumas perguntas aqui. Pergunta do Anderson Araújo. O histórico das conversas entre atendente e solicitante é passível de consulta? Isso, como a gente acabou de citar, ainda não colocamos, tá? Então, eu estou entendendo que todo mundo, várias pessoas estão achando interessante, então a gente vai trabalhar para colocar esse histórico lá no histórico do chamado. Aí vai ser passível de consulta, sim. A linha de WhatsApp API pode ser utilizada por vários usuários? Pergunta da Gabriele. Eu acho que ela quer dizer, a Gabriele quer dizer o número, né? Porque sempre um API de WhatsApp vai, em últimas palavras, é um número de WhatsApp, né? Então, como eu expliquei, vários atendentes podem falar com vários solicitantes pelo mesmo número e várias pessoas podem pedir suporte de QChat pelo mesmo número. A única questão é que tem que ser um número para QChat e outro para notificações. Mas sim, várias pessoas atendem pelo mesmo número. Pergunta aqui do Rodrigo Pavão. Já tenho uma API do WhatsApp no meu site, rodando outra ferramenta. Preciso ter um outro número dedicado para a Qualitor ou posso aproveitar essa outra API? Tem que ser outro número, porque esse número que está lá, ele tem o fluxo e tem os diálogos, provavelmente seja bot, eu estou supondo, né? E aí a questão é que a gente não consegue misturar duas conversas no mesmo número origem, né? Então tem que ser outro número. Eu estou isso supondo que ele esteja com bot, né? Se não for bot e tiver alguém atendendo chat, é a mesma coisa. Porque imagina como é que tem uma sessão de um usuário falando lá com o saque dele ou com o bot, como é que a gente vai mandar uma notificação no meio para o cara dar um feedback, né? Então, cada tipo de função tem que ser um número separado, nesse caso. E aqui a pergunta do Fernando de Paula sobre o envio de imagens do solicitante reportando o problema. É possível? Ainda não, a gente tá com isso planejado para implementar. Perfeito. Pessoal que tiver demais perguntas, pode ir encaminhando aqui que depois nós entraremos em contato. Com certeza. Tá bem, gente? Então, agradecemos, muito obrigado. De novo, amanhã, acho que amanhã, né, Ini, já tá se liberando essa gravação. Sim, sim. Amanhã, 5 horas. E o nosso pessoal da área de negócio, de Customer Success e suporte também, qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade, podem pedir mais informações, se precisarem, a gente está à disposição.
Bem? Isso então, gente. Muito obrigado mais uma vez. Tenha uma boa noite.